Olha, proteger o carro no Brasil, convenhamos, nem sempre é uma tarefa fácil, né? Principalmente quando a gente bate na porta de uma seguradora tradicional e ouve aquele sonoro não. Mas por que isso acontece tanto? E mais importante, o que fazer depois? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar fundo nas razões por trás dessas recusas e comparar o que existe por aí. As seguradoras, as associações e até uma novidade que promete virar esse jogo. E então, para começar, vamos falar de um termo que, olha, dá calafrio em muito motorista. O tal do perfil inadequado. É por causa dele que a porta do seguro se fecha para tanta gente. Mas afinal, o que isso realmente significa? Vamos descobrir por que esse rótulo existe e quem ele afeta de verdade. Beleza. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Por que certas pessoas simplesmente não conseguem fazer um seguro para o carro? O que leva uma seguradora a olhar para o motorista e pensar, risco alto demais? A resposta, como a gente vai ver, está escondida nos detalhes do dia a dia de cada um. E essa frase aqui do Emerson resume perfeitamente a frustração de muita gente. Pensa só na situação. A pessoa depende do carro para trabalhar, para garantir o sustento da família, e aí ouve que o perfil dela simplesmente não se encaixa no sistema. É um dilema que mostra um buraco enorme que existe no mercado. E o que são esses fatores, então? Bom, basicamente são 3 coisas. Primeiro, o valor do veículo. Depois, onde a pessoa mora. Se a seguradora considerar a região de maior risco, já complica. E por último, um ponto que é um verdadeiro divisor de águas, o tipo de uso do carro. Sabe, se o veículo é usado para trabalho, como no caso de motorista de aplicativo, por exemplo, aí a chance de recusa é altíssima. Muitas vezes é um não na hora. Certo, com esse cenário de portas fechadas, para onde correr? Existem basicamente 2 caminhos principais. De um lado, a seguradora tradicional. Do outro, a Associação de Proteção Veicular. Vamos entender direitinho as diferenças entre elas. Primeiro, a seguradora. Essa é a mais conhecida, né? É uma empresa com fins lucrativos que vende um produto, a chamada apólice. Existe um contrato formal, um preço fixo, que é o tal do prêmio, e em troca, a empresa assume os riscos. E tudo isso é supervisionado por um órgão do governo. Do outro lado, a gente tem a associação. Aqui a lógica é completamente diferente. Não é uma empresa vendendo um produto. Pensa assim, é um grupo de pessoas que se junta, tipo uma cooperativa, para dividir os riscos. Se o carro de um membro é roubado, por exemplo, o custo para cobrir esse prejuízo é rateado, ou seja, dividido, entre todos os associados. É um modelo de ajuda mútua. Ok, agora que os 2 modelos estão definidos, vamos colocar eles lado a lado. Na prática, como é que o contrato, o custo e a regulamentação realmente funcionam de forma diferente? É o que a gente vai ver agora. Essa tabela aqui resume as diferenças cruciais. Primeiro, o contrato. Na seguradora é a apólice formal, um produto de seguro bem definido. Na associação, é um contrato de adesão a um grupo. Segundo, e aqui está o pulo do gato, o custo. A seguradora tem um prêmio fixo, o valor não muda. Já na associação, a taxa variável. Se acontecerem muitos acidentes no grupo em um mês, o rateio sobe para todo mundo naquele período. E por fim, a regulação. Seguradoras são fiscalizadas pela SUSEP, um órgão federal que exige grana em caixa para garantir os pagamentos. As associações seguem as leis de cooperativas, que é um modelo diferente, menos específico para esse tipo de risco financeiro. Mas calma, que a história não para por aí. Recentemente surgiu um terceiro modelo no mercado, uma espécie de híbrido que tenta resolver justamente o problema daquele perfil inadequado que a gente falou lá no comecinho. A proposta aqui é bem direta: quebrar a barreira do não. A ideia é oferecer uma apólice de seguro de verdade, regulamentada e tudo, só que com critérios de aceitação radicalmente diferentes. É uma solução pensada exatamente para aqueles motoristas que, como o Emerson, ficavam de fora do sistema tradicional. E a proposta é ousada, viu? Sem análise de perfil, sem período de carência, sem multa por cancelamento. A cobertura vale para qualquer condutor habilitado, mesmo que tenha acabado de tirar a carteira, e o mais importante para muitos, cobre veículos usados para trabalho. É de fato uma mudança de paradigma. E a promessa de pagamento é claro: 100% do valor contratado na apólice, sem surpresas ou letras miúdas nesse ponto. O objetivo é oferecer a mesma segurança financeira de um seguro tradicional para um público que até então não tinha essa opção. E aqui está o ponto-chave que conecta tudo. Essa nova modalidade opera com uma apólice legalizada pela SUSEP, o mesmo órgão que regula as seguradoras tradicionais. Isso significa que ela oferece as mesmas garantias legais de um seguro convencional.
Ok, com todas essas informações na mesa, a decisão final sempre depende de cada caso. Mas como escolher o caminho certo? Vamos ver alguns pontos essenciais que ajudam nessa reflexão. Então, como tomar a decisão? O processo passa por 3 etapas essenciais. Primeiro, analisar o próprio perfil, se realista sobre os próprios fatores de risco. Será que o mercado tradicional aceita esse caso? Segundo, comparar os custos. O que é mais importante? A previsibilidade de uma mensalidade fixa ou a chance de pagar menos num sistema variável, mesmo com risco de aumentos? E terceiro, verificar a regulação. Essa é a etapa da segurança. É fundamental entender quais garantias legais cada opção oferece em caso de problemas. No final, a grande questão é essa. Qual modelo de proteção oferece a segurança necessária para cada realidade? Porque a proteção veicular não é para o dia a dia, mas sim para o inesperado. A melhor escolha é aquela que garante tranquilidade quando o imprevisto acontece. Uma reflexão importante para qualquer proprietário de veículo.